Liftoff. We have a liftoff. O que vem depois? Um cataclisma global? A revolução dos robôs? Ou a cura para todas as doenças? Prepare-se para descobrir respostas inimagináveis, paradigmas incompreendidos e vislumbrar futuros que a humanidade quer evitar ou não. Nesse podcast, o futuro está a um palmo dos nossos olhos. Você está preparado para o que vem depois? 1, 2, 3, 4. Neste episódio estaremos navegando pelos cenários distópicos e utópicos que a inteligência artificial pode desencadear, levantando questões cruciais sobre o que nos espera nos próximos anos. É um mundo onde a linha entre a ficção científica e a realidade está cada vez mais tênue. Imagine até 2030 a inteligência artificial sendo capaz de realizar tarefas que antes eram exclusivas para humanos. Escrever, traduzir, criar arte, todas essas habilidades ao alcance das máquinas. Mas até que ponto essa evolução é realista? Estamos diante de uma revolução tecnológica iminente ou apenas contemplando a fantasia de uma Skynet dominando o mundo? Para responder essas perguntas e muitas outras, tenho a honra de receber 2 especialistas renomados em inteligência artificial, e eles vão nos guiar por esses labirintos de possibilidades, desvendando mistérios e iluminando caminhos futuros que a inteligência artificial pode seguir. Estão aqui comigo Ronaldo Lemos, um advogado, professor, pesquisador brasileiro respeitado internacionalmente, que é especialista em temas como tecnologia, mídia e propriedade intelectual. Professor da cadeira de Direito da Informática da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Lemos foi um dos principais criadores do Marco Civil da Internet. Além de Ronaldo Lemos, está aqui com a gente Sandra Ávila, professora, assistente e cientista pesquisadora no Instituto da Computação da Universidade de Campinas, Unicamp, também membro do corpo docente da Recode AI, que é um laboratório de inteligência artificial mundial. A Sandra é um dos principais nomes da nova geração de inteligência artificial, inclusive aparecendo entre os 2% dos pesquisadores mais citados no mundo sobre esse tema. Além disso, ela criou um sistema que identifica câncer de pele através das inteligências artificiais. Então ajusta seus fones, prepara sua mente e embarque conosco nessa jornada pelo desconhecido. Este é o que vem depois. Episódio de hoje: a mente descontrolada das máquinas. Vou começar com uma pergunta que vai bugar sua cabeça. Dia 29 de agosto de 1997. Você reconhece essa data? 29 de agosto de 1997, não lembro. 1997, 29 de agosto. Eu sou ruim de data, viu, Ale? Eu mal reconheço a data do meu aniversário. Sim, ó, 29 de agosto de 1997 é quando uma inteligência artificial chamada Skynet iniciou um protocolo de holocausto nuclear que foi conhecido como o Dia do Julgamento. A ideia de que uma inteligência artificial ela pode promover o apocalipse da nossa humanidade, ela é uma ideia muito difundida na ficção científica. Até onde nós estamos próximo de um apocalipse criado por uma inteligência artificial. É o seguinte, né? Na hora que a gente fala da Skynet, apocalipse, né? Então vai acabar o mundo, destruir todas essas coisas. A gente tá pensando em alguma coisa muito maior, né? Então, assim, algo realmente, né, explosivo. E, na verdade, as coisas já estão nesse ritmo, já está acontecendo, né? Então, quando a gente pensa, tá, em Big Techs, né, controlando a quantidade de dados que ela tem acesso, né, e sem uma regulação, onde pode usar aqueles dados de qualquer jeito, já é um cenário meio apocalíptico, porque a gente está tomando decisões de forma involuntária, levando a gente a tomar decisões, ou levando a gente a ver aquilo que a gente quer, né, que vai num cenário realmente não de Skynet,
né, como filme ou qualquer coisa do tipo, mas de fato é um cenário, né, de destruição. A gente já viu isso em eleições, né? Isso já aconteceu em eleições, estamos muito próximos de eleições novamente, e o cenário ele não está melhor do que anteriormente, ele está num cenário, né, pior. Eu não acho que a gente está próximo, não. Não pelas razões que a gente espera, né? Eu acho que não vai ter uma Skynet nesse momento. Eu acho que a inteligência artificial, o hype dela às vezes exagera o prazo, inclusive por razões comerciais. Então eu não acho que vai ter uma Skynet. Agora, vai ter um monte de problema, vai ter concentração econômica, vai ter necessidade de reinventar a forma como a gente educa as pessoas, isso vai ter. Mas robô matando gente na rua ainda vai demorar mais um pouco, tá? Ok, a visão de robôs matando os seres humanos pode ser um pouco ficcionista demais, mas um sistema que exclui de algum modo uma discriminação algorítmica que possa promover algum tipo de exclusão e que leva à morte, você não acha que isso seria um protótipo de Skynet também? E às vezes até pior, né? Porque Skynet você ainda coloca a responsabilidade no outro, né? Que é o robô. Você sabe até em quem você luta contra, etc. Na nossa situação, né, a gente já vê isso agora acontecendo, a ameaça ela é muito mais difusa e ela é muito mais sutil. Então, nesse sentido, o que acontece a gente já tem problemas hoje, a gente sabe, né? Tem uma discriminação pesada, levando inclusive morte de pessoas nas cidades. Por exemplo, com relação a ataques policiais ou reconhecimento facial tendo resultado errado, levando pessoas à prisão. Então, isso assim, já está acontecendo aqui agora. Agora, a questão é como é que a gente se mobiliza nesse momento que é muito mais fragmentário, muito mais complexo. Então, não tem uma só Skynet. No mundo lá da ficção, é muito fácil você descobrir quem é o seu inimigo. É Skynet, ponto final. Vou lá, destruo o servidor central, ganhar a guerra. No nosso mundo, a coisa é muito mais complexa, tá? Me parece que o poder das grandes produtoras ou das grandes corporações que produzem inteligência artificial ainda está fora do Brasil, né? O que tem sido feito no nosso país para que a gente não seja discriminado, protegido, para que a gente tenha os nossos dados protegidos de alguma maneira, para impedir que esse cenário catastrófico atinja a nossa realidade? Eu acho que isso tudo é muito novo para todo mundo, né? Mas isso não isenta ninguém, né? Dizer bem assim, olha, então é muito novo, não sei o que fazer, né? Eu acho que uma boa iniciativa é a primeira discussão, né? Que foi a primeira vez que saiu a estratégia de inteligência artificial, né, brasileira, né? A estratégia brasileira de inteligência artificial, que é o EBIA, né? Vem uma segunda discussão, né, agora. Tem uma discussão em relação à regulação, e isso tudo é muito, né, urgente. Ou seja, significa que a gente vai começar a discutir e coisas erradas vão acontecer no meio do caminho, mas a discussão precisa, né, e coisas no sentido de regulamentar essas coisas são necessárias. Eu vou abrir um parênteses em relação ao câncer para você ver como a gente está querendo fazer as coisas certas, mas a gente pode fazer as coisas de forma errada, quando as pessoas certas não estão envolvidas. Eu trabalho com a parte de câncer de pele há bastante tempo, mas os dados que eu uso, e aí lá vem falar de dados, né, essencial em todo esse processo inteligencial, ele vem essencialmente de pessoas de pele branca. Né? E aí, em um determinado momento, mas eu vou encurtar a história até porque essa história está divulgada, né? Eu percebi que eu estava excluindo pessoas negras, né, desse processo. Eu venho num projeto há muito tempo, né? Mas e não era porque a pele da pessoa negra não estava fazendo parte dos dados, é porque a localização onde aquilo tem maior incidência, né? Ela foi dita por um dermatologista sem dizer, na verdade, que aquilo era de maior incidência em pessoas negras, para dizer que aquilo era um dado confuso e pediu para retirar da base de dados. Então veja que assim, eu estava lidando com um projeto onde eu não tenho conhecimento da parte da dermatologia. Quem tinha o conhecimento falou que aquele dado era muito confuso, e aquele dado muito confuso era justamente de pessoas negras. Então veja que eu estava num projeto, quem tinha o conhecimento falou que era para excluir, e uma coisa que eu não sabia, eu estava desenvolvendo uma coisa que eu estava excluindo pessoas.
Então, olha o tamanho da confusão, né? Quando a gente tá falando aqui das coisas, é legal fazer, olha, é um projeto super, tipo, nossa, eu quero identificar câncer nesse processo, mas tô fazendo coisa errada. Então, imagina, né, tipo, outras coisas que estão acontecendo quando o questionamento, na verdade, questionado de forma... vamos dizer assim, eu vou falar a palavra regulamentada para trazer a regulamentação aqui, né? Mas de forma regulamentada nesse processo. Então, coisas erradas, seriamente erradas, como o Ronaldo já falou aqui de vários exemplos, podem acontecer. Ronaldo, você participou de várias conversas sobre essa regulamentação, sobre o que estágio o país está, né, nessa questão de propriedade intelectual e dados, né? Conta pra gente qual a sua visão do que, como o Brasil se insere nesse cenário futurista ou realista? Então, Ale, a gente, né, é um país que precisa de desenvolvimento. Então, a onda que está chegando aqui agora é a onda da inteligência artificial, que pode ter também um impacto benéfico, né, se a gente souber conduzir. Então, por exemplo, no Brasil está se discutindo como regular a inteligência artificial. Na minha visão, eu acho que esse processo deveria incluir a sociedade como um todo, né? A gente incluir todas as representações da sociedade, todos os setores da sociedade, o setor público, o setor privado, as ONGs, as escolas, a comunidade científica, acadêmica e assim por diante. Mas isso não está acontecendo. Essa conversa, ela está sendo monopolizada por advogados. E assim, eu adoro os advogados, eu sou um advogado, mas assim, não fiquem sozinhos só com a gente, tá, pessoal? Vocês têm que ouvir outras pessoas também. Então, deixar a regulamentação inteira, né, da inteligência artificial e outras questões que são chaves na minha visão, só na mão dos advogados, é muito reducionista, tá? Então, eu acho que isso dá problema, eu acho que a gente tinha que ter uma consulta um pouco maior. Quando eu participei da criação do Marco Civil da internet, a grande característica dele foi a consulta, né? Não foi a gente que escreveu o Marco Civil, ele foi escrito por centenas de milhares que se dispuseram a dedicar tempo para a discussão. Foram 6 anos de consulta pública, né? 2 online, depois consultas itinerantes no Brasil todo. Então, eu acredito muito nesse processo. Eu acho que leis e regulamentações são melhores quando você escuta mais gente. E não quando você faz ali com portas fechadas, com um grupo às vezes de 20, 30 advogados que acham que estão representando o mundo. Isso não é verdadeiro e acho que nesses temas, exatamente porque AI tem a ver com o futuro do país e do desenvolvimento, né? Eu acho que a gente tem que ter uma escuta um pouquinho maior. Na cultura pop, parece que foi determinado que as máquinas são malignas, né? Desde os Transformers até a origem dos robôs, elas sempre reproduzem aquele lance do criador sendo morto pela máquina. E às vezes a gente encontra umas notícias na internet que faz parecer que a realidade é um pouco parecida com isso, né? Em 2016 a Microsoft fez aquela inteligência artificial que é a TAI, que em 24 horas se transformou numa inteligência artificial nazista, falando coisas, inclusive, da plataforma do Trump, né? Como convencer a audiência de que a inteligência artificial não é essa coisa maligna, cara? Como convencer de que a próxima inteligência artificial, os carros do Musk não vão querer se transformar em Transformers malignos, ou a Alexa não vai aqui destruir a minha privacidade, me enganar ou roubar meus dados? Aqui tem muita coisa, tem muitas inteligências artificiais, né? Então não são só essas. Então acho que começar pelo dia a dia do que as pessoas já usam, que elas usam, né, e usufruem daquilo, mas muitas vezes não sabe, né, por exemplo, que tem inteligência artificial ali por trás. Então a questão da educação, e é super importante até para questionar, né, de fato aquilo que está sendo usado, questionar no sentido, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui eu vou usar, isso aqui não vai dar para usar desse jeito, né? Então esse questionamento eu acho que é a primeira coisa. E tem uma coisa importante, na verdade, do que eu tenho visto em relação à parte de inteligência artificial, né? Só entre aspas aqui, tem gente, né, acreditando que a questão de automatização de alguma coisa significa inteligência artificial.
E não é isso, né? Tem que ter um aprendizado ali a partir dos dados. E é entender, por exemplo, que dado é importante naquele processo, que você está compartilhando o seu dado, que o seu dado ali está fazendo parte, que está sendo usado, inclusive, a seu favor ou contra você, né? Faz a pessoa entender, por exemplo, que a inteligência não é só, claro, mas não é um carro, né? Não é, olha, é o carro, o carro autônomo ali, aquilo vai ser a inteligência, e o carro pode matar uma pessoa, o robô, né? E robô numa estrutura física, né? Porque a gente tem muitos robôs que estão aqui, né, vivenciando com a gente, mas não é um robô estruturado, não tem algo que você consegue ver, né? O inimigo, né? O inimigo que você consegue ver, né? E tem muita coisa que pode ajudar, mas acho que a gente primeiro, e talvez seja um tópico, né? Porque cobrar educação, né, com tantos educação, querendo que as pessoas já tenham isso, quando a gente não está falando ainda também, né, dessa forma, também não funciona, né? Então, você quer que a pessoa tenha, mas você também não está dando aquilo, né? Então, as pessoas não vai surgir, né? Isso também quer dizer o que é isso. Então, tem um processo que a gente tem falado, né? E aí eu, como professora, educadora, pesquisadora, né, para primeiro dizer o que é isso, né? E não, tipo, o que é bom, o que é ruim, mas o que significa isso. E isso pode ser muito simples como algo realmente muito complexo. Tem uma desconexão aí eu acho que como sociedade brasileira, entre a inteligência artificial e todos os algoritmos estarem avançando de uma velocidade avassaladora num país que não consegue acompanhar isso tecnologicamente, como a gente harmonizar esse contato com a inteligência artificial. Então, Ale, eu até acabei de voltar de Belém, né? Eu gravei o Expresso Futuro nessa temporada na Amazônia, e aí fui atrás justamente de tecnologia, né, região amazônica, e tecnologias amazônicas, né, que são incríveis, né, e podem ensinar a gente vários modos de vida, inclusive mais interessantes e até sofisticados do que o jeito que a gente vive hoje. Aí eu tive conversando com o pessoal do Amazon, que está usando inteligência artificial para entender a destruição da Amazônia. Cara, eu fiquei chocado, assim, é impressionante, porque eles usam AI, criaram um modelo preditivo para tentar entender qual é a próxima área que vai ser destruída, né? Eles criaram um sistema que leva em consideração várias variáveis, por exemplo, uma delas é a presença de estradas. Quando você vê uma estrada sendo construída no meio da floresta, de que ali no entorno dela vai começar a haver desmatamento e escoamento de extração de madeira, tá? E muitos desses de forma totalmente ilegal. Então, esses modelos do Amazon eu achei muito interessante, tá? E achei que é um jeito da gente trabalhar também na prevenção, uma vez que a gente tem informação, e atuar nisso. A outra coisa que eu achei curiosa na inteligência artificial, você precisa ter internet. Você precisa ter internet de boa qualidade. E eu vi chegando o Starlink, né? A empresa do Elon Musk, aquela conexão para o satélite que você coloca em qualquer lugar. Vi, inclusive, subindo ali o Rio Solimões, barcos carregados assim, com 800 caixas de Starlink para distribuir ali para os ribeirinhos e também para povos indígenas. Então, a conectividade está chegando muito rápido e tudo que a gente sabe sobre a Amazônia vai mudar nos próximos 2 anos, porque até os lugares mais remotos vão ter acesso à internet e, com isso, ter acesso à inteligência artificial e tudo mais que a gente está discutindo aqui. Por um lado, isso é bom, acho que tem que celebrar, óbvio. Acho que conectividade é um dos requisitos para a gente conseguir desenvolver, né, no mundo de hoje, mas, ao mesmo tempo, me preocupa o fato, né, no caso, a Starlink, que está levando essa conectividade remota. Isso pode criar uma dependência muito grande da região. Me preocupa o fato de que essa empresa vai ter acesso a todos os dados estratégicos da Amazônia, né, até mais do que o governo tem. Então, vão saber onde tem garimpo, onde tem óleo diesel, onde tem comunidade, e de uma forma muito precisa. E isso, obviamente, também acho que é algo que o Brasil tem que pensar. Então, na minha visão, a gente tem que responder à chegada da Starlink com mais conectividade. A gente tem que colocar fibra ótica nos rios, tem que fomentar provedores locais para competirem com a Starlink, para que ela não fique sozinha virando a provedora universal das regiões remotas da Amazônia. Então, esse ponto é importante. E só para terminar, aí no lado positivo, né,
tem muitas possibilidades. Por exemplo, em educação, uma das maiores fontes de desigualdade no Brasil é o fato de que o aluno rico, ele pode contratar um professor particular. Então, ele vai mal na escola, talvez em matemática, aí de tarde o pai, a mãe, ou seja lá quem for, contrata um professor particular ou uma professora que dá reforço para ele ali. E aí ele vai melhor, ele recupera. E as famílias mais pobres não têm como fazer isso, né? E eu acho que a AI, ela pode ter um papel de funcionar como um tutor, um professor particular para todos os alunos. Então, pensar essa iniciativa em parceria com os professores, como é que você usa a AI para fazer exercício, para tirar dúvida no dever de casa, para melhorar em matemática, em história, em geografia, eu acho que pode ser muito poderoso. Agora, não vai acontecer espontâneo, não. Tem que trabalhar para conseguir fazer com que funcione dessa forma, tá? Isso que você falou de ter uma empresa só ocupando todos os dados da Amazônia é uma preocupação, inclusive, dos povos amazônicos. Muita gente aqui confronta e discute essa ocupação por conta disso. Então, cabe mesmo ao governo, vai chegar aí a COP30 aí, de repente, ser uma discussão da COP30, que é a manutenção dos dados, porque pelo que vocês estão falando, e a Sandra falou, os dados são extremamente importantes para que a gente evite alguns erros, minimize os erros da inteligência artificial. Isso, primeiro que na hora que o Ronaldo falou dos dados da Amazônia, meu coração chega palpitou aqui, tá? Então, tá pensando na concentração dos dados ali, no tamanho, na verdade, o poder, né, que é gerado para quem tem, né, esses dados. Então, isso é muito, muito, muito problemático. E a outra coisa, eu só queria trazer um contraponto em relação à questão da inteligência artificial, né, no processo de educação, né, nesse sentido. Né, e eu sei que o Brasil tem diversos problemas e eu nem consigo imaginar, né, todos esses problemas. Está longe de mim, né, de ter essa visão desse jeito. Mas uma coisa que eu também tenho visto em relação à questão da inteligêncial é no sentido bem assim, quem tem dinheiro vai ter o ser humano e quem não tem, é tipo como se fosse bem assim, tá? Ninguém tá vendo, mas eu vou fazer pra vocês verem. Deixa a inteligência artificial resolver pra quem não tem, porque a gente consegue fazer assim, sabe, de forma de escalar as coisas. Então isso também é um problema, né, se isso for colocado dessa forma, né, tipo assim, olha, então já que você tem acesso à saúde, você consegue que alguém te atenda, então você tem dinheiro para alguém te atender, né, que aí dependendo de como a gente vê, eu espero que esteja muito melhor, né, do que está hoje, esse atendimento também pode ser problemático, tá, mas ele pode ser também generalista, que essa também não é a ideia. Então, podemos ter mais problemas se isso também... Podemos piorar os problemas, esse é o ponto. Porque a gente vai estar automatizando, né, algo que até então seria por pessoas, né, e que a gente vai estar automatizando, deixando o processo, né, pior. Tá? A questão é, tipo, não tem nada e tem inteligência, né? Ou, tipo, olha, vai ter desse jeito e talvez não melhore porque vai estar desse jeito aqui, isso melhora porque tem um poder aquisitivo mais alto. Então, isso, a gente vai ter que, na verdade, lidar com isso para não deixar isso acontecer. Porque isso realmente pode ser muito atrativo para quem está financiando e realmente largar isso de mão, tá? Você tocou num ponto que gera muita treta na internet. Eu sou favorável ao uso de inteligência artificial para criar sketches e ilustrações, mas toda vez que eu fecho um contrato de um livro, eu contrato um ilustrador humano para que ele ganhe esse dinheiro. Então eu sempre estou divulgando as artes que eu imagino das minhas ideias, porque a inteligência artificial ela promove um acesso muito grande a criadores pequenos, aquelas pessoas que não poderiam chegar com uma apresentação visualmente bonita numa editora, numa produtora de cinema, hoje consegue fazer isso muito facilmente com inteligência artificial. Por outro lado, aquelas editoras e aquelas produtoras que não querem pagar para os ilustradores também conseguem banalizar o serviço, e aí tem gerado essa pergunta: a inteligência artificial vai acabar com o trabalho dos artistas? Ale, eu acho que vai mudar o trabalho. Ela tem um impacto claro, né? A gente teve o caso lá do Prêmio Jabuti, né, de ilustração, e aí foi uma confusão danada, porque o livro que ganhou tinha sido feito com inteligência artificial,
E aí tem até uma discussão que eu acho que é mais complexa do que aconteceu naquele momento, que é o seguinte: usar a inteligência artificial para desenhar é uma ferramenta muito democratizante, como você falou. Agora, tem determinados tipos de ilustração que para fazer com AI dá um trabalho danado, porque você precisa ficar fazendo prompts cada vez mais elaborados, precisa ficar retocando, mudando, refazendo. Então, às vezes, se você fizesse a ilustração à mão, você demoraria 6 horas e com AI você demora 12, você entendeu? Porque você está refinando os prompts, etc. Então, é um outro tipo de trabalho, né, que tem uma ferramenta diferente, né? Uma ferramenta é o pincel, a outra é você fazer inteligência artificial. A interface com o pincel é a sua mão, a interface com o prompt é texto, voz ou outras imagens que você vai alimentando ali. Então, assim, esse trabalho de AI, ele vai ficar cada vez mais sofisticado, né? Assim como quando você é criança, um bonequinho com um círculo e 2 pauzinhos, na medida que você vai se aprimorando tecnicamente, aquele trabalho vai ficando ultra sofisticado. Com AI é a mesma coisa, você vai ter cada vez mais pessoas com habilidades mais refinadas, mais sofisticadas de usar a ferramenta. Agora, eu gosto dessa questão da AI democratizar profissões que eram altamente especializadas. Por exemplo, a gente está falando de designers, né, pintores e desenhistas, etc., mas é o mesmo para advogados, né? Isso vai acabar com os advogados? Não. Mas, por exemplo, eu como advogado já vou ter que esperar que o cliente, antes de chegar em mim, ele vai ter passado pela AI. Então ele vai perguntar sobre o problema dele para a AI e depois ele vai chegar para mim. Igual hoje a pessoa que vai no médico, primeiro ela vai no Google, descobre lá, acha que tá morrendo, né? Tosse, vai morrer. Não, não é. Aí você vai no médico e o médico fala, não, calma lá. Mas você já chega meio que com um nível de conhecimento maior do que se não existisse o Google. Isso vai acontecer também. Então, profissões especializadas como advogados, contadores, arquitetos, designers, músicos e vários outros vão ter a AI como uma ferramenta adicional. Além do seu pincel, do teclado do seu computador, da máquina especializada, você vai ter uma outra ferramenta que é a AI. Agora, isso vai dar uma bela reorganizada em todas essas profissões. Pode ser que desapareçam postos de trabalho? Sim, pode ser que desapareçam, tá? Vão surgir outros? Possível que surjam outros. Esses outros vão compensar os que vão desaparecer? Não sei, talvez não, tá? Então, assim, esse é o debate que a gente vai ter, mas que vai ter uma mudança bem profunda, eu acho que vai, tá? Porque eu acho que tem uma falha nas inteligências artificiais generativas, que é o que a gente sempre está discutindo, que são dados. Elas são culturalmente limitadas. Se eu peço para ela criar um lobisomem, ela vai pegar a base de dados do que existe o lobisomem geral. Ela não vai pegar aquela historinha do tiozinho em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, com as configurações de Minas Gerais e com o sotaque de Minas Gerais, né? Então, ainda existe uma insensibilidade cultural. Isso é bom para artista, mas pode ser ruim para a sociedade, né, Sandra? Excelente ponto, né? Acho que o trabalho com a parte de processamento de linguagem natural desenvolveu, então, essas IAs, né, generativas e principalmente voltado para a língua portuguesa, né? E uma grande preocupação no desenvolvimento disso é o apagamento, né? Então, o apagamento cultural, o apagamento da própria língua. Porque que português a gente está falando? Porque tem palavras, eu sou de Aracaju, Sergipe, que quando eu falo em Campinas, e eu moro há 10 anos em Campinas e morei em Belo Horizonte mais 5 anos, que as pessoas não reconhecem. E elas não reconhecem não é porque aquela palavra nunca foi dita, só é falada naquele lugar, sabe? Não, e tá rede social aí, tem um monte de vídeo espalhando, então assim, e aí, será que esses modelos eles estão com isso, na verdade, né, inserido? E se tá inserido ou não tá inserido, na verdade o ponto, né, não é esse, o problema é quem tá usando, a gente falando desse, a gente vai usar, então assim, acho que é ingênuo achar que tipo, não deveria usar, não, a gente vai usar cada
cada vez mais, você vai estar cada vez mais presente, você vai fazer parte do dia a dia e vai ficar estranho, na verdade, quando a gente talvez não estiver usando, né? Então acho que vai ficando cada vez mais estranho, né? Mas como assim, você está fazendo tudo sozinho? Você não está contando com ajuda, com o começo, né, da IA? Então acho que isso realmente vai ser questionado. A questão, né, em relação a esse apagamento, tipo, você usar uma ferramenta, então ferramentas que estão disponíveis e só ter aquelas, então tá realmente em uma situação dominante, e aquela ferramenta ela vai escrever daquele mesmo jeito. Então, se tiver todo mundo usando daquele jeito, vai estar todo mundo gerando texto, gerando imagens, ou gerando as coisas daquele jeito, com aqueles dados que foram aprendidos. Então, isso esse é o ponto. Eu acho que não é ruim usar essas coisas, eu acho que é super importante usar, mas se estiver usando todo mundo igualzinho, tem coisas que vão ser apagadas. Então, você pode fazer daquele outro jeito, porque quem vai usar para fazer não sei quantos prompts, obviamente, como você falou, então usei mais de 60 prompts para chegar na imagem que eu queria, né, para chegar no sketch que eu queria, porque você está sabendo fazer as perguntas, você está sabendo exatamente o que você quer, então você está ali, né, questionando aquilo e fazendo para onde é que você queria chegar. Agora, quem está usando só porque, eu tenho que usar e colocar aquilo e usar a saída que estava lá, aquilo vai sendo apagado, e tem um momento que a gente realmente perde. A língua é dinâmica, mas se ela está sendo feita do mesmo jeito, então esse eu acho que é um ponto bem problemático, né, eu trago muitos problemas, né, mas é um ponto bem problemático. Tudo eu falo que é problemático, né? É só a questão, de fato, novamente, a gente volta para os dados, então os dados que estão sendo treinados, e se é um dado que está concentrado, né, numa determinada região, no modo de falar, em determinados tipos de imagem, com viés, e tem viés, então não tem esse negócio de não tem, ele tem, a gente tem que perguntar quais são e pronto, para resolvê-los, ou mitigá-los, né, e questionar aquele uso. AI, ainda mais com a quantidade de dados que a gente tem no mundo hoje, ela vai ter uma compreensão cada vez maior de cada um de nós, né? Agora, AI, ela tem missões, vamos chamar assim, né? Ela é otimizada para alcançar determinados parâmetros de sucesso na sua configuração. Então, o que acontece você pode maximizar uma AI para manipular determinadas pessoas, né? Para que essas pessoas elas desenvolvam determinados padrões de comportamento. Então, isso pode acontecer. A gente vê um pouco hoje, por exemplo, esse uso de algoritmo usado para gerar compulsão, por exemplo, nos chamados bets, né? Nesses sites de aposta que a gente vê aqui no Brasil. Inclusive, saiu uma pesquisa ontem do Datafolha dizendo que 15% dos brasileiros já usam, e a maioria deles homens, e é muito impressionante, porque vários desses sites têm ali algoritmos que são feitos para te prender, para que você continue voltando lá, que você tenha e aí você desenvolve uma compulsão e, por que não dizer, um vício, né, naquela atividade, que no caso pode ser altamente nocivo, destruir vidas de pessoas, de famílias e assim por diante. Então, isso que acontece nesse setor específico, dependendo da forma como as AIs são maximizadas, elas podem desempenhar funções de condicionar o comportamento humano. Toda ferramenta molda quem a utiliza, né? Então, isso vale desde o tenista, que ao jogar tênis vai ficar com o braço direito maior que o esquerdo, a pessoa que trabalha, por exemplo, em gastronomia. Então, a ferramenta e o utilizador da ferramenta trabalham em simbiose, né? E por isso eu acho que assim, tem que ter responsabilidade na forma como as AIs funcionam, tem que ter transparência, tem que ter uma forma de auditabilidade, porque elas, ainda mais quando usadas por centenas de milhões de pessoas, né, que é o que a gente está começando a influenciar o comportamento humano em grande escala. Então precisa tomar cuidado, sim. Pode ter efeitos benéficos, né? A ferramenta torna o seu utilizador também melhor. Se a sua ferramenta é a bola, se é um jogador de futebol, você vai ter um físico melhor, um preparo físico, você vai ter habilidade mental, cognitiva aprimorada, etc., assim por diante. Mas pode também gerar efeitos nocivos.
que eu falei para a gente ter uma AI que seja positiva. O que você espera da inteligência artificial no futuro? Na verdade, o que eu gostaria, né, na verdade, é quando a gente começou a falar aqui da parte até da regulação, né, ter a sociedade civil ali envolvida, né, e eu nem estou falando da regulação de IA, estou falando da própria construção do que a gente tem dessas várias IAs. Então, hoje, quando a gente está discutindo, e aí eu vou falar no meu espaço restrito aqui de academia, né? Então, as coisas que a gente está fazendo, eu não posso desenvolver, por exemplo, algo dentro da dermatologia, né, para câncer de pele, só com pessoas da computação. Então, eu preciso de outras pessoas, né, de diversas áreas, dessa diversidade, né, onde muitas coisas do que a gente fez até o momento, ela estava concentrada nas suas respectivas áreas. E hoje, quando a gente fala de IA, ela não deveria acontecer se esse processo não fosse diverso, porque a gente está desenvolvendo algo para muitos, mas sendo desenvolvido com a visão de poucos, né? Então, estão desenvolvendo modelos de linguagem, não tem pessoas da linguística, não tem sociólogos, não tem filósofos, não tem a pessoa olhando a parte da ética do começo até o final, né? E isso vale para tudo, para muita coisa isso é válido. E depois está todo mundo usando, né? Como se aquilo funcionasse para todo mundo da mesma maneira. Então, o que eu penso, né, que para isso de fato não ser aquele cenário catastrófico como a gente começou aqui, apocalíptico, né, é de fato que isso vai ter que mudar para isso ser aplicado, porque uma grande chance, uma grande possibilidade que já acontece, né, e aí novamente, visão de uma pessoa preocupada, é a gente aumentar as desigualdades que já acontece neste país e no mundo. Então, vou pegar um gancho aí da Sandra, que falou, AI precisa tomar cuidado porque é feita sempre pelo mesmo tipo de pessoa, né? E o problema é se a AI também for regulada pelo mesmo tipo de pessoa. E ainda mais se essas pessoas foram todos advogados e advogadas, tá? Então não pode, gente, não dá. Aí é muita, vamos dizer, chover no molhado de uma forma que a gente vai repetir os mesmos erros na ponta do design e na ponta da regulação. Então, realmente, precisa ficar de olho nisso. A AI que eu gostaria, Ale, é uma AI que não fosse uma AI da singularidade, em que tudo converge para um ponto único, como se, de repente, a gente fosse construir uma única e definitiva AI que representa todos nós e que a gente tem que ficar satisfeito com ela. Isso, para mim, seria a distopia mais horrorosa, porque a gente estaria reduzindo a essência humana a um mínimo denominador comum, e isso seria muito horroroso, na minha opinião. E seria um dos passos da Skynet. Exatamente. E a única vantagem da Skynet é ela ser única. Você sabe onde se atira, entendeu? Mas o que eu gostaria de ver é uma multiplicidade, né? São AIs que elas espelhassem o infinito potencial da condição humana, né? A gente fala muito de inteligência artificial, discute muito o artificial e quase nada o inteligência. As formas de inteligência, elas são altamente variáveis. Você anda 2 quarteirões na cidade, você vai se deparar com formas de ver o mundo completamente diferentes. Você anda um pouquinho na Amazônia, então, você tem cosmologias totalmente distintas, visões de mundo, sistemas de medicina, de cura, de saúde, completamente diferentes de um lugar para outro. Então, a AI, ela não pode ser uma força de homogeneização disso. Eu acho que esse é o caminho para uma AI que nos potencialize e não que nos uniformize. Este foi o nosso episódio de inteligência artificial do podcast O Que Vem Depois. Se você gostou, compartilha com todo mundo que precisa conhecer mais sobre os medos e as certezas em torno dessas inteligências artificiais. Não deixa de fortalecer o programa também apoiando a gente. Tem os links aqui na descrição para você clicar e descobrir como fazer parte da nossa comunidade. Fica ligado aí no feed do podcast que tem novidades nas próximas semanas e em breve o próximo episódio da primeira temporada de O Que Vem Depois. Até mais!